Vamos falar então do Campeonato Paulista. Vamos abrir aqui o papo de Paulistão. Daqui a pouquinho tem o Éder Reis com a gente aqui no Bom Dia Fox, mas a gente vai falar do Palmeiras, hein? Vanderlei Luxemburgo poupou alguns titulares ontem contra o Oeste, no Pacaembu. E olha, aquele papo de Dudu dependência, o Palmeiras arrebentou sem o Dudu, hein? Se não tinha o Dudu, tinha o William. Hat-trick do William. Jogou demais. E o Lucas Lima também foi bem mais uma vez. 4-0, goleada do Palmeiras. Torcedor não precisa entrar em campo para mostrar entrosamento com o time. Alguns decidem ir ao jogo com aquele verde clarinho da camisa 3, a mesma que o Palmeiras usa diante do Oeste. O último jogo que a gente veio foi com esse uniforme e eles também, foi contra o Botafogo, e ganhou também. Então esse jogo aqui a gente quis fazer igual. É a Cruz de Savoia que é o nosso xodó. A Cruz de Savoia era o escudo do Palmeiras em 1916, quando o time ainda se chamava Palestra Itália. Um passado que inspira o presente de uma equipe que pisa no gramado do Pacaembu com novidades. Luxemburgo cumpre o que mostrou nos treinos e faz 4 mudanças. Felipe Melo, Dudu e Luiz Adriano nem são relacionados e Gabriel Menino fica no banco. Luan volta à zaga ao lado de Gomes. Zé Rafael se torna volante com liberdade para atacar e Gustavo Scarpa joga pelas pontas. Depois de um chute de Vitor Luiz, Scarpa aproveita o rebote, dá um corte na marcação e é derrubado. Pênalti, ele mesmo cobra, no alto, sem erro. A quarta novidade do time é o William. Ele nunca escondeu que gosta de jogar pelas pontas, mas é escalado como um centroavante que não para quieto e confunde os marcadores. É o tal do falso 9 com futebol de verdade. Num contra-ataque, Gabriel Veron dá uma bela assistência ao Bigode que passa pelo goleiro, mas adianta muito a bola. No segundo tempo, o capitão do time faz valer o ingresso. Depois de boa jogada de Wesley na primeira partida dele no profissional, William acerta um chute de primeira. Golaço. Depois, o Bigode aproveita a assistência de Marcos Rocha para fazer mais um. Na sequência, o garçom é Lucas Lima e o William marca o 4º do Palmeiras, 3º dele no jogo. O William deixa o Pacaembu como o artilheiro do Paulistão com 4 gols e agora tem 43 pelo Palmeiras. Ele se tornou o 3º maior goleador do clube neste século, à frente de Valdívia e só atrás dos 54 gols de Wagner Love e dos 68 marcados por Dudu. Acredito que tudo isso é uma mudança de mentalidade, né? Tenho me preparado muito para isso, né? E sabemos que, né, o futebol ele exige muito, né? Então eu tenho me preparado muito, né, com essa mudança, né? Fazendo esse pré-jogo, né? Tudo aquilo que eu quero executar, né? Então hoje eu estava com esse pensamento mesmo de arriscar mais, quando tiver oportunidade ali na frente, por eu estar sendo, né, o jogador, né, de referência ali, né? Eu tenho que finalizar, né? Eu tenho que extrair e aproveitar o máximo desses jogadores de qualidade que estão jogando ali do meu lado. Tá aí, ó, números do William ontem na partida, 3 gols, 6 finalizações, ou seja, teve eficiência aí de 50%, 30 passes e não desarmou, né? O cara que flutuou, esse é o termo, né? Sim. Ele não tem aquela vocação de ficar esperando a bola na frente para finalizar, ele é o cara que circula muito por trás da marcação e finaliza com poucos, hein, mano? Ah, com certeza, ele tem uma boa presença de área, né, Calheiros? E o centroavante moderno é esse cara que não fica estático ali dentro da área esperando a bola chegar. Aquele cara que volta, que dá opção de passe, aquele cara que muitas vezes dá aquele combate, ajudando também aquela linha ofensiva a fazer uma marcação mais alta para tentar pressionar e tomar a bola. Mas o Luiz Adriano, ele também tem essa característica, ele não é aquele centroavante que fica parado ali, né? Mesmo até porque ele não é um centroavante de ofício. É aquele cara que já está acostumado também a cair pelos lados do campo, aquele cara que tem essa facilidade também de fazer essa parte ofensiva aí também com mais velocidade. Então o William tem aproveitado bastante essa oportunidade que ele recebeu, tanto aqui como foi na Florida Cup também. O William que acabou se tornando agora o artilheiro do Campeonato Paulista, claro que tem muito campeonato ainda para acontecer, mas é uma alternativa interessante aí nas mãos do Luxemburgo. Se a gente pegar esses jogadores que acabaram atuando na partida de ontem, o Luan é um cara que praticamente não foi exigido. Não foi exigido, o Oeste não fez frente ao Palmeiras. Você pega lá o Zé Rafael, é um cara que jogando mais recuado,
Inclusive até o Luxemburgo falou a respeito dessa característica dele. É um cara que tem uma boa distribuição de passe. É um cara que ele tem uma boa noção de marcação também. É um cara que pode jogar ali naquela posição, inclusive brigando com os segundos volantes que o Palmeiras tem dentro do seu elenco. O Gustavo Scarpa, jogando aberto, eu particularmente não gosto. Eu acho que não rende tanto. Porque o Gustavo Scarpa é aquele cara cabeça pensante, aquele cara que tem que jogar mais por dentro. Tanto que todas as bolas que ele pegava ontem, ele tentava cortar para dentro, porque é a posição que ele realmente está acostumado a jogar. O Dudu já é aquele cara mais intenso, que ataca o adversário, que faz uma jogada de linha de fundo. O Gustavo Scarpa não tem essa característica. Agora, o William, cara, não dá nem para falar nada, porque os 3 gols já falam pela atuação dele. Esse cara, sinceramente, Calheiros, aí tá colocando uma pulga atrás da orelha do Luxemburgo. Será que o William já não merece ser titular da equipe? Será? Paulo Lima, merece ser titular da equipe ou você manteria Luiz Adriano? Eu sempre ressalto, e hoje aqui também na abertura do Bom Dia Fox falei isso, né? Ele não é, evidentemente, o protagonista das equipes por onde passou. Mas ele é um coadjuvante que, participa das principais cenas do espetáculo de qualquer camisa que ele tenha vestido, né? E ressalto e repito, né? Botou faixa, levantou caneco, é um cara que é dedicado profissionalmente, né? Já passou dos 30, mas ainda é um cara muito fisicamente bem dotado em termos de capacidade de oxigenação, trabalha no vai e vem como poucos, e tem uma virtude que acho que é o Luxemburgo que está vendendo essa ideia agora, né? A gente viu aí, não tem nenhum desarme. Ai, graças a Deus que ele não tem desarme, porque atacante que desarma, deixa buraco lá na frente, não é a função dele. A função dele é lá, todo mundo, né? Todo mundo é exagero, mas a maioria, mas atacante tem que voltar. Tá bom, tem que voltar em alguns jogos. Contra o Oeste, que foi uma equipe até certo ponto fragilizada, a gente está vendo isso no Campeonato Paulista, não precisa voltar. Joga lá na eficiência. Fez gol pelo lado direito, pelo lado esquerdo do campo, melhor dizendo. Fez gol pelo centro, recebendo a bola do Marcos Rocha. E depois também, mais ou menos, um pouquinho pela direita, um pouquinho mais centralizado, com a bola do Lucas Lima. Ou seja, eficiência ele tem. Talento para finalizar como poucos ele tem. E dá ao Luxemburgo mais uma opção. Dizer que ele está merecendo uma titularidade, eu acho que ainda é cedo para dizer, mas que ele faz parte do grupo de 13, 14 jogadores em que o Luxemburgo confia para qualquer momento botar no jogo, seja do banco de reservas ou começando uma partida, aí isso eu não tenho a menor dúvida. Olha, independentemente do adversário, o que chama atenção é que os 3 gols, né, 3 dos 4 gols, se a gente colocar na conta aí o pênalti, que é uma jogada trabalhada também do sistema ofensivo, né, o Gustavo Scarpa sofre o pênalti e aí entra a liderança também do William, que o William vai no pé do ouvido do Scarpa e fala para ele, vai você bater. E o Scarpa pegou a bola e fez o gol. E se você parar para pensar, os 3 gols do William são ações ofensivas, como destacou o Paulo Lima. Pela esquerda, pelo centro e pela direita. Isso aí já mostra essa força do coletivo e, pelo menos, a ideia de jogo do Vanderlei Luxemburgo, que ontem deu certo. E o Luxemburgo falou sobre outros temas, sobre essa boa vitória, essa goleada de 4-0 sobre o Oeste. Fala, Luxemburgo. Eu gostei muito da intensidade que a equipe botou no jogo, porque nós não podíamos entrar no jogo deles, de cadenciar, porque eles queriam levar o jogo na cadência. Termina 0-0 no primeiro tempo, aí eles acham um gol, uma bola perdida lá e complica. Então acho que nós tivemos a felicidade de fazer o gol e continuamos mantendo a intensidade do jogo. O William é um grande jogador, joga diferente do Adriano, né? O Adriano sai também, mas não sai tanto como ele. Ele abre espaço para o pessoal meter a bola para ele, né? Sempre jogou assim. Foi bom porque mostra que nós temos 2 situações, né? Para poder usar ali. E podemos até usar os 2 juntos, que encaixa um na característica do outro. Um fica mais próximo da área e o outro pode sair um pouquinho mais. Já conheci o Zé Rafael desde o tempo do Bahia. Sempre foi um jogador muito de lado de campo, né? Mas jogador de lado de campo tem que ter, além da qualidade técnica, tem que ter velocidade. E ele não é velocista, ele tem uma boa técnica e consegue proteger a bola. E trazer ele para dentro do campo para ele ter essa pegada que ele tem, ele rouba muita bola e tem um início de bola muito bom. E, interessante essa leitura aí do Vanderlei Luxemburgo, hein, sobre o Zé Rafael. Não é um velocista, é um cara que tem a saída, enxergou no Zé Rafael essa qualidade, né, de organização e saída de jogo. E funcionou ontem, Funcionou ontem. Será que o Zé Rafael, a gente estava falando do William, será que o Zé Rafael é mais um a colocar uma pulga na orelha do Vanderlei Luxemburgo?
nessa função, mais recuado? Não, mas aí a gente precisa fazer uma leitura também que o adversário era o Oeste. Não, tudo bem. Porque quando você Mas joga o que ali você espera quando uma equipe como o Palmeiras enfrenta um adversário fragilizado? Que atropele. O que o Palmeiras fez? Atropelou. Dá para ser mais ousado, mas, por exemplo, quando você joga com Ramires e Zé Rafael, é um time que não tem um poder de marcação tão grande assim. Por exemplo, o Gabriel Menino, que é um jogador que também não tem como principal característica a marcação, mas é um jogador que ele participa mais dessa parte do que o Zé Rafael ou o próprio Ramires. O Ramires, ele já joga naquela função de sair mais. Ontem ele foi mais recuado para aquela cabeça de área. Ontem ele foi primeiro volante. Quem saiu mais pro jogo foi o próprio Zé Rafael. E, aliás, jogou os 90, né? Sim. Pela primeira vez. Sim. Mas o Palmeiras aí tá ganhando opções ali no setor, cara. Mas eu, sinceramente, não abriria a mão de jogar com um dos garotos ao lado desse segundo volante. Eu não abriria a mão. Porque até com relação ao vigor físico, a gente não pode exigir tanto assim do Ramires. Tudo bem, é o Oeste, é um time mais fraco, o Luxemburgo quis ousar, ele quis ir pra cima, quis realmente atropelar o adversário, como você falou, e tem que fazer isso mesmo. Tanto que o Luxemburgo mesmo ele frisa, ele fala, meu futebol é ofensivo, eu busco sempre o gol. Eu não fico com aquele negócio de tocar a bola pro lado ali, dar de bundinha pro lado, dar de letrinha. Falou, meu objetivo é fazer gols, e tá certo o Luxemburgo. Mas quando você passa a jogar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil naquelas fases mais decisivas, a tendência é que o sarrafo suba. E aí não dá pra jogar da forma como ele jogou. O Palmeiras ele tem de segundo volantes hoje no elenco, vamos lá. Ramires, Bruno Henrique, o próprio Zé Rafael nessa função. Sem falar de Gabriel Menino, que a gente vai colocar ele na cabeça de área junto com o Patrick de Paula. São 3 jogadores aí que brigam pela posição, sim. E o Zé Rafael jogando ali, Calheiro, sinceramente, se tivesse que escolher hoje para o meu time, ele seria o titular. Eu acho que, Paulo Lima, será que às vezes a gente não é muito precipitado ao não enxergar mais virtudes no Ramires? Que o Ramires teve problemas físicos quando chegou ao Palmeiras. Ele não conseguiu sequência. Está recuperado. E por esse início de ano, a gente está vendo que o Vanderlei Luxemburgo aposta muito nesse jogador. Ele tem sido sempre primeira opção. Ele saiu no Clássico contra o São Paulo, ontem já ficou em campo o jogo todo. Enfim, eu acho que o Ramires vai crescer na temporada, hein, Paulo Lima? E a leitura do Luxemburgo é mais ou menos o reflexo do que eu imagino, né? Do que eu penso. Por que o cabeça de área tem que ser aquele marcador, o cão de guarda, o cara que morde, que faz falta? Não precisa. Se ele tiver qualidade técnica no passe e tiver auxílio na marcação de outros ali da função de meio campo, ele pode dividir essa tarefa. É o caso do Zé Rafael. O Luxemburgo, quando fala que ele é de lado de campo, que foi assim no Bahia que ele ganhou destaque, né? Jogando pelo lado, saindo um pouco individualmente falando, com a bola nos pés e procurando gol. E assim ele apareceu no Bahia com muitos gols e potência ofensiva. Mas ele não precisa ser um cabeça de área só de defender. Ele pode ser um bom ladrão de bola que tem um bom início do jogo. Acho que o Luxemburgo enxergou bem essa função do Zé Rafael. Agora é questão de adaptação. Já está adaptando o Felipe Melo lá atrás. Vai adaptar o Zé Rafael aqui. Ele vai descobrindo novas funções, novos espaços dentro do grupo que ele tem. O Palmeiras não investiu em ninguém. Pelo menos até agora não contratou mais ninguém. O elenco é bom, o elenco é recheado de peças e ele está tentando tirar o melhor de cada um deles. Eu concordo, acho que o Luxemburgo fez muito bem trazer o Zé Rafael para o meio campo. E aí mudou o jogo. Joga o Rafael pela direita, pelo lado do campo. Não precisa do Zé Rafael na frente, joga ele mais atrás. Acho que é um caminho bastante saudável que o Luxemburgo enxergou. Boa, vamos ver o que a galera...